Hoje eu estou com projetos de fazer uma revisão de álgebra linear. Todo mundo que está fazendo ou já fez algum curso de álgebra linear. E talvez se enquadre na minha definição de revisão, acho que já falei para vocês, que é quando você vê rapidamente alguma coisa que você nunca viu antes. Não sei se vai ser bem isso, mas é que de certa maneira, uma das coisas importantes para a gente, que eu comecei a falar na aula passada um pouco mais, né, é essa ideia de pensar sem coordenadas, de abstrair a natureza dos objetos. E é uma coisa que é extremamente algébrica, mas talvez uma álgebra menos... Porque a álgebra fazer um negócio assim de muita conta e tal, né? Mesmo que seja com letras. Então, eu queria, vamos dizer, começar com a ideia de espaço vetorial. Eu já falei nisso no começo, mas talvez agora comece a fazer mais sentido. Na verdade, um espaço vetorial é uma ideia por trás de diversos exemplos. Em matemática, uma estrutura matemática é sempre isso, é uma ideia por trás de várias situações. Você olha várias situações e diz, pô, isso aqui tudo é a mesma coisa. Então, talvez E acho que vocês já viram, né? Quer dizer, espaço vetorial aparece, vamos dizer assim, os vetores, flechinha, no plano. Ou a mesma coisa no espaço. Aí tem o famoso Rn. Aqui N fixo. Quando vocês começaram a estudar o Rn, começaram a aparecer a noção de subespaço. Quer dizer, mesmo que você disser, não, espaço vetorial, não quero saber, é Rn. Mas tem uma hora que em Rn você tem o núcleo. Vou pensar assim, primeiro a imagem, né? Você tem uma matriz, lá por trás dela tem uma transformação linear e tem a imagem da transformação, que é um caso particular, na verdade, de espaço gerado por K vetores. E repare que o espaço gerado por K vetores, ele é meio esquisito, porque ele não é o RK, tá certo? Quer dizer, vamos dizer, você tem os vetores V, se você diz V é igual a T1, V1 mais TK, VK, o espaço gerado por K vetores são os caras dessa forma, né? V1, VK são os vetores, você gerou esse espaço assim. São só K, mas ele, vamos dizer, K vetores, vamos dizer assim, V1, VK em Rn. Então você tem 7 vetores em R15. Então esse espaço gerado por eles não é o R15.
é alguma coisa dentro do R15. Eles são 7, mas esse espaço também não é o R7. Inclusive, pode ser que um deles seja a combinação linear dos outros e ele possa ser dispensado. Aí você pode dizer, então é o R6, mas não é o R6, porque os vetores, esses vetores têm 15 coordenadas. Eles são gerados por 7 vetores. Qualquer coisa que não estiver clara. Aí tem um exemplo muito legal, né, que é o núcleo. O núcleo tem uma coisa interessante, quer dizer, o núcleo são os caras que são levados em zero. Né? É fácil provar que ele é um subespaço na definição, quer dizer, você soma 2 elementos do núcleo, dá um elemento no núcleo, multiplica por um número, dá um elemento do núcleo, mas ele é talvez o primeiro exemplo de espaço vetorial que não vem com uma base. Esse aqui não vem também, mas é só jogar fora alguns que você tem uma base. Mesma coisa a imagem e tal. Aqui, esse aqui também não vem. Né? Os vetores no plano não vêm. Certo? Quando você pensa os vetores no plano só com as flechinhas, não tem sistema de coordenadas em princípio, não vem. Por isso que esses caras são muito importantes, porque eles são um exemplo muito palpável de espaço vetorial em que você não tem uma base pronta. Eles não vêm com a base dada. Você pode escolher o sistema de coordenadas e, portanto, a base. E aqui é vamos dizer, um primeiro reencontro com essa situação depois de toda essa experiência. Isso é um momento importante, vamos dizer assim. Mas tem muitos outros espaços, vamos dizer assim. Você, por exemplo, pegar o espaço das funções de AB em R, você também pode pensar cada elemento aqui como um vetor. Você soma as duas funções como soma N-uplas. Isso aqui é como se fosse uma N-upla com infinitas coordenadas. Também multiplica por um escalar. É claro que isso é um espaço vetorial. Aqui dentro você pode botar também o Pn, né? Que é igual aos polinômios de grau menor ou igual a n. É engraçado que esse cara é um subespaço daqui, se você quiser pensar eles só definidos aqui, mas é mais fácil pensar ele como Rn mais 1, porque todo polinômio é dado por n mais 1 números, né? A 0, a 1, a 2, até a n. Como é menor ou igual, não é igual a n, então o an pode ser 0, o an menos 1 pode ser 0, tudo. Na verdade, isso aqui é um caso particular do seguinte, conjunto das f's de x em R, onde x é um conjunto fixado. Aliás, isso inclui o Rn. Né? O Rn são as funções. Uma N-upla pode ser vista como uma função de 1, 2, 3 até N em R. Então, isso aqui não é tão diferente assim. E aí, às vezes, você se depara, vamos dizer, ainda não estudamos isso, mas quando você resolve alguns problemas, você encontra subespaços desse cara daqui, que eventualmente são até de dimensão finita e que eles estão ali dentro. Pensando nas transformações lineares, é claro que aqui as transformações lineares são, né, tudo aqui está ligado à ideia de matriz. Já quando você pensa os vetores flechinha, por exemplo, você pode pensar na rotação, que é uma coisa definida geometricamente, e que, enquanto não tiver coordenadas, não tem matriz, mas a transformação, existe a transformação linear rotação,
e não depende da ideia de matriz. E aqui tem outros exemplos, olha só, tem um operador D, cada função f associa a sua derivada. Isso é um operador linear, uma função linear. Definir os espaços, né? Por exemplo, aqui, poderia dizer, aqui está no espaço das funções de AB em R que tem derivada. E o resultado é uma função de AB em R que talvez não tenha derivada. Ou se você quiser dar um espaço nele mesmo, aí você vai ser obrigado a dizer, bom, essa f aqui está no espaço das funções que tem todas as derivadas, derivada de qualquer ordem, derivada primeira, segunda, né? Aí quando você deriva, tem uma coisa que também tem todas as derivadas. E outro operador, né? I, que é cada função f, associa... Bom, eu posso pensar de duas maneiras, a integral de f. Isso não vai dar muito certo. A primitiva só, não tem uma só. Mas como a transformação linear tem que levar zero em zero. Então eu vou, vamos dizer assim, vou pensar assim, as funções de AB em R, integral de f com, sei lá, f de A igual a zero. Você diz, não, num certo ponto tem que valer zero, essa primitiva. Porque aí, quando você der a função zero aqui, a primitiva de zero é uma constante, se ela vale zero em algum lugar, então virou uma transformação linear. Ou você pode dizer assim, pega cada função e calcula a integral de A até B de f. É outra transformação linear. Então tem transformação linear presente em muitas situações. Por exemplo, aqui nesse espaço, a gente pode criar uma matriz, né? Porque esse espaço aqui ele tem uma base natural, né? Os polinômios de grau n tem o primeiro polinômio é a função constante, vamos botar constante igual a 1, o segundo é x, x2. Todo polinômio de grau n se escreve de maneira única como a0, 1, mais a1x, mais a2x2, mais a n, x elevado a n. Tá certo? Então, esse espaço aqui tem uma base de n mais 1 elementos natural, trivial. E se você olhar para esse cara daqui, ó, a derivada desse é zero, a derivada desse é esse, a derivada desse é 2esse, a derivada desse é n. Então, você pode pegar e dizer assim, está aqui o vetor, o 1, ele tem a primeira coordenada 1 e as outras 0. O x tem a primeira coordenada 0, a segunda 1, as outras 0. Se eu botar esses caras aqui, você tem uma matriz identidade se pensar escrito nessa base. Agora, a derivada do 1 é 0, 0, 0, 0. A derivada do x é 1 vezes o 1 e tudo 0. A derivada do x2 é 0 vezes 1 mais 2 vezes o x e 0 vezes o resto. O outro é 0, 0, 3, 0. E assim você vai daqui até n. Então, você é a matriz que é tudo 0, só que em cima da diagonal principal tem 1, 2, 3, até n. Então, escolhida essa base daqui, a derivada tem essa matriz aqui. Tá? Então, mas se eu escolhesse outra base aqui, e tem várias maneiras, várias bases importantes dos espaços polinômios, teria outra matriz. Então, é só para salientar assim que olhar para todos esses exemplos e dizer tudo isso é espaço vetorial é um nível... Se o Rn parece abstrato, isso aqui é um passo acima. Então, vamos dizer,
Eu acho que todos esses exemplos a gente conhece. Em princípio, tudo aqui nos é familiar. E a noção mais importante, vamos dizer, na verdade, na álgebra linear, praticamente a gente só chama de álgebra linear a álgebra linear dos espaços de dimensão finita. Dimensão finita significa ter uma base finita. Eu não sei como vocês viram essa coisa da dimensão, mas usualmente você resolve lá sistemas lineares, cai no sistema linear, não sei se é essa. E eu gosto muito de isolar a ideia de base, né? Bom, primeiro, independência linear. Vou assim, pensar assim, né? Mais. Na verdade, você tem que dar o espaço vetorial, tem que dar o corpo K, a operação. Um espaço vetorial tem um conjunto que é o conjunto dos vetores e tem outro conjunto que é o corpo dos escalares. Aqui para a gente, esse K tipicamente é R ou C. Não sei se vocês chegaram a discutir a noção de corpo. Corpo é um conjunto com as 4 operações. Tem todas aquelas propriedades algébricas dos reais. Pode somar, a soma é comutativa, não sei o quê, multiplicar, etc. Enquanto não entrou a ordem, nem propriedade suprema, aquilo define o que é um corpo. E aquilo os reais têm, os racionais têm, os complexos têm, os inteiros, módulo P com P' também têm. É meio esquisito assim pensar em espaço vetorial finito, mas poderia ser também, do ponto de vista algébrico, né? Então você tem isso aqui. Então, me dá uma pista. Vale a pena eu parar para dizer o que é um corpo, exemplificar? É demais. Podemos dizer assim, ó, são os reais ou os complexos, tá? Então aqui, quer dizer, você tem as operações, né? Tem as propriedades das operações do espaço vetorial, que a soma é comutativa, é associativa, tem elemento neutro, tem simétrico. Depois você tem as propriedades da multiplicação, né, que também são tradicionais. A única um pouco surpreendente é você ter que dizer que 1 vezes V é igual a V para todo V. E aí a gente, vamos dizer, define o conceito de independência linear. Ou, na verdade, combinação linear, né, primeiro. E aí a gente diz, bom, o espaço gerado, a gente fala de espaço gerado por vetores, só para distinguir que o conceito de base tem um detalhe, né? Quer dizer, a base é um conjunto de vetores que consegue gerar todos os outros, mas é minimal. Quer dizer, ali não pode ter ninguém sobrando, né? Nenhum deles pode ser combinação linear dos outros. Se ele é combinação linear dos outros, eu posso jogar fora. Legal? Então tem a ideia de combinação linear, e a segunda é independência linear. Né? A gente diz que V1, Vn são Li se nenhum deles é a combinação linear dos demais. É interessante que isso diz que o conjunto vazio é linearmente independente, porque nenhum dos elementos de vazio é a combinação linear dos outros. Então,
inclui isso. Isso é equivalente, né? Isso aqui é equivalente a você dizer que se T1V1 mais TNVN igual a zero, então e aqui é bem claro, né? Porque se algum aqui for não nulo, essa assim, o T1, né? Você, vamos dizer, como somando, passa todos os outros para o outro lado, fica com T1V1 igual a uma combinação linear dos demais. Como o T1 não nulo, você pode dividir por T1, e aí o V1 passa a ser combinação linear dos demais. Tá? E a ideia de base, né? Base é um conjunto de vetores que, vamos dizer, tem uma ideia de espaço gerado por vetores, que é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores. Então, diz assim, espaço gerado. Vou dizer assim, por x. X é um conjunto de E. Tá? Conjunto de vetores. Então, o espaço gerado por x, você pode pensar assim, é o conjunto das combinações lineares dos elementos de x. Zero é combinação linear dos elementos de x, ficando em... Bom, eu vou discutir o detalhe. Se um cara é combinação linear dos elementos de x, trocando t por menos t em cada combinação linear, você tem o menos x também é combinação linear, tudo funciona. Mas uma outra maneira de dizer isso vamos dizer, introduzir o conceito de subespaço vetorial, uma ideia simples aqui, né? Subespaço vetorial é um espaço vetorial, é um subconjunto de E, que herda as operações de E, e que com essas operações ele é um espaço vetorial. Claro que é preciso que, quando você soma os elementos desse cara, eles fiquem dentro dele, quando multiplica, fiquem dentro dele. Mas o espaço gerado por X é o menor subespaço vetorial de E que contém X. Porque se ele contém X, ele contém as combinações lineares dos elementos de X. E se tem alguém nele que não é combinação linear dos elementos de X, você pode jogar esse cara fora. Essa definição aqui ela é legal porque ela... se você pegar o conjunto vazio, é meio... Peraí, quem é o subespaço gerado pelo conjunto vazio? Mas se você pensa assim, o menor subespaço que contém o conjunto vazio é o subespaço que só tem o zero. Tá? Então, vamos dizer, não dá margem à ambiguidade. Tem umas definições meio elegantes que têm esse sentido assim. E, bom, uma das coisas com que a gente lida, mesmo quando está lá nas matrizes, é que você tem lá o núcleo, e o núcleo é um subespaço, e ele não é gerado por ninguém, em princípio. Não tem ninguém gerando ele. São os caras que são levados em zero. Então, aqui a gente entra com, vamos dizer, a ideia de base. A base é o quê? A base é uma chave, a base do espaço, uma base do espaço é uma chave para codificar o E como se ele fosse o Rn. Está claro isso? Então, base é uma chave
é como Rn. Ou, vamos dizer, sendo mais explícito, né? Quer dizer, se você tem assim, V1, Vn, esse cara daqui, você, já que eu estou sendo mais metido hoje, nas nossas bases são ordenadas. Eu não posso, tá certo, considerar como se fosse a mesma base E1, E2 e E2 é 1, porque senão 1 mais 2, 1 é 1 mais 2 é 2 é uma coisa, e 1 é 2 mais 2 é 1 é outra, e eu não ia saber distinguir uma da outra. Então, isso na verdade, isso aqui não é um elemento de Rn, são N vetores colocados numa certa ordem. Então, isso daqui é base se... tem uma maneira simples, né, de converter, pegar o Rn e jogar em E da seguinte maneira. Você tem essa transformação aqui, ó, pega T1, vou botar X1, né? X1, Xn, esse cara é elevado em X1, V1 mais Xn, Vn. O Rn é um espaço vetorial, o E é um espaço vetorial, e isso aqui é uma transformação linear. Tá legal? Dizer que esses caras são uma base é dizer que isso aqui é um isomorfismo, ou seja, é injetiva e sobrejetiva. Ou seja, para todo elemento de E, existe um único cara aqui que é elevado nele. Ou seja, esse cara daqui define um elemento, vamos dizer, ele define um elemento de E, que se eu tiver ele, eu sei quem é o elemento de E. E se eu tiver um elemento de E, existe esse cara. Mas eu só consigo saber, dado o elemento de E, quem são esses caras, e dados esses caras quem é o elemento de E, se eu tiver essa chave aqui, que é a base. Mudando a base, mudam as coordenadas do cara. E a gente diz que um espaço é de dimensão finita se ele tem uma base finita, mas o teorema, o único teorema do curso de álgebra linear, depois vem os teoremas que não são só de álgebra linear, que é o teorema espectral, a decomposição em valores singulares e tal, mas algebricamente, se você pensar, só tem um teorema, que é o que garante que se tem uma base com n elementos, toda outra base tem n elementos. E seus irmãozinhos, né? Se tem uma base com n elementos, então um conjunto linearmente independente de n elementos é uma base. Um conjunto que gera o espaço com n elementos também é uma base. Tá legal? Eu já falei isso uma vez na lista de departamento e houve quem brigasse comigo, mas, na verdade, se você pensar bem, tudo que você ainda não viram o teorema espectral. Então, até agora, não tem nada que vocês tenham demonstrado que não esteja apoiado nesse cara aqui, nesse resultado aqui. Então, eu gosto... E eu gosto de pensar nele com alguma coisa que não tem nada a ver com sistemas lineares. Porque, olha só, eu estou com um espaço aqui. Você, claro, você pode, vamos dizer, você estudou sistemas lineares, entendeu bem aquilo e usar sistemas lineares para demonstrar. Mas eu vou enunciar o que eu chamo de lema fundamental. Eu estou dando como entendido assim que vocês sabem o que é independência linear, o que é combinação linear. Tá, né? Então, vou escrever aqui o lema é o seguinte, você tem E, espaço vetorial, alfa igual a
U1, UN, beta igual a V1, VM, bases... Não, bases não, desculpa, não vou dizer nem que é base, que é o lema, esse aqui não é o teorema. Esse aqui, então, vou escrever assim, né? Esse aqui são... Nem vou botar ordenado, vou botar assim, U1, UN, contido em E, beta igual a V1, VM, contido em E. E eu vou supor o seguinte, tais que é que esse cara daqui, esses caras daqui, são linearmente independentes. Aliás, geram E, vamos supor assim. O 1, o N, gera E. E 2, V1, VM, é linearmente independente. Quem é maior? M ou N? Hã? Ou, melhor assim, o N pode ser maior que M, o M pode ser maior que N, eles têm que ser iguais. Né? Quer dizer, o que gera... Porque aqui pode ter gente sobrando. Né? Estou desperdiçando aquela empresa grande assim que tem lá, manda os caras fazer um serviço, aí vão 12, aí você vai lá, tem um subindo lá em cima da escada, o outro ajudando, os outros 10 sentados no meio fio. É o cara que gera pode ter uma certa sobra. E o linearmente independente pode ser que ele não seja suficiente para gerar o espaço. Você tem dois vetores assim em R3, eles são linearmente independentes, mas não geram R3. Então a ideia é que aqui deve ser verdade que M é menor ou igual que N. Então, a gente pode escrever assim, então, M menor ou igual que N. Mas tem mais uma coisa interessante que dá para provar aqui, é o seguinte, é que você pode pegar esses caras daqui e buscar aqui. Eu vou ser generoso, não vou me preocupar quantos. Eu vou simplesmente pegar aqui N menos M aqui em cima, completar aqui, e aí eu vou ter um conjunto que gera E. Tá? Então eu vou dizer assim, né? E existe gama contido em E, tal que alfa contido em gama, não, alfa não, beta, né? Tá, esses daqui contido em gama, está contido, vou escrever assim, gama igual a W1, WN, deixa eu escrever aqui embaixo, bom, gama igual a W1, WN, contido em E, então é um conjunto do mesmo tamanho desse daqui, tal que alfa, beta, está contido em gama, que está contido em alfa união beta. Ou seja, a maneira metida de dizer que o gama é feito pelos elementos que estão aqui e mais n menos m que estão aqui. E segundo, gama gera E. Então, é mais... porque
Para eu provar, de certa maneira, para eu provar que esse cara daqui, que m é menor ou igual que n, é melhor, de certa maneira, eu passo por provar isso aqui, que está embaixo. Geralmente, quando a gente grava o negócio de base e dimensão, a gente grava essa parte daqui. Porque se é LI, pode não ser uma base, então pode ter menos elementos que uma base. Se o outro gera, pode ser mais do que uma base. Então, em princípio, a dimensão do espaço deve estar entre M e N. Mas esse fato daqui talvez não seja... porque é ele que me permite provar isso daqui sem passar por sistemas lineares. E eu gosto da demonstração porque ela usa os conceitos, é algébrica, que é o seguinte, ó, é meio assim, hoje de pensar no Supremo Tribunal Federal, que tem os caras tá aqui o beta, né? Então está aqui o V1, aliás, o 1, o N aqui. E a ideia é o seguinte, eu tenho N caras aqui, então, na verdade, é como se eu fizesse um algoritmo em que eu vou, a cada passo, substituir um desses caras daqui por um dos de cá. Então, eu começo assim, né? Chego o V1 e ele diz, me gera. Então, ele é T1 mais Tn o M. Aí acontece uma coisa, como esses caras são linearmente independentes, o V1 não é zero. Então, esses T's não são todos zero. Então, com algum T diferente de zero, algum TI diferente de zero. Então, se tem aqui o TI diferente de zero, eu subtraio, né, boto aqui menos TI UI igual a T1 o 1 mais etc. menos V1 mais Tn o M. Então, é como se eu dissesse, passei o TI e o I para cá, e passei o V1 para cá, e esse cara é diferente de zero. Então, o I é igual a menos T1 sobre TI, mais etc., mais 1 sobre TI V1, mais Tn sobre TI menos. E aí o I passa a ser gerado pelos que restaram. Então, se eu disser, ó, tira o I daqui e bota o V1. Se eu quiser, se eu tiver um vetor qualquer aqui, U igual a x1, x1, 1, mais xi o I, mais xn o N, claro que aqui onde está o I, eu posso pegar e jogar tudo isso aqui. E agora isso que vai ficar é a combinação linear dos outros, sem o I, e do V1. Então, claramente, o V1 entrou. Aposentou o I. O V1 é o novo ministro do Supremo. Aí, vamos dizer que entrou o novo ministro, então ele agora passa aqui assim, ele passa a ser o primeiro aqui, e os outros trocam de nome e viram o 2 até o N. Só para simplificar o nosso raciocínio. Então, ele agora é o primeiro, conservou o V aqui, e agora
Ou até pode ser o 1. Agora vem o 2, aliás, o V2. Né? Então, vem o V2. E ele tenta o mesmo truco. Me gera. Aí V2 vai ser T1. Fazer isso explicita uma coisa que às vezes a gente esquece na hora da demonstração. Se eu usar só o argumento V2 é não nulo, então um desses caras é não nulo, pode ser que o cara não nulo seja esse. E aí, fazendo a mesma coisa, vai entrar o V2, mas vai sair o V1, não é o que eu quero. Eu quero que o V2... Os caras estão aqui querendo invadir o Supremo, vamos dizer, não é invadir no sentido físico, mas, tá certo? O cara vai botar vamos dizer assim, agora tem essa coisa, né, dos presidentes, tem os seus ministros prediletos, não sei, uma coisa assim, embora quando depois que o cara entra, é com ele. Mas ele não quer tirar um ministro indicado por ele para botar um novo, ele quer tirar um ministro, então ele quer um ministro que se aposente. Né? Então, esse aqui acabou de entrar, eu não quero tirar esse. Então, eu preciso garantir que tem um T não nulo daqui para cá. E esse é o detalhe do argumento importante. Né? Porque se esses daqui fossem todos nulos, este cara seria múltiplo desse. Mas aí, esses caras não seriam linearmente independentes. Tá? Então, eu posso dizer com algum TI diferente de 0 e maior que 1. E aí entra o segundo. E aí você repete, aí chega aqui o V índice M, né? E aí ele vai ser igual a T1V1 mais TM. Quer dizer, não sei, né? Vamos dizer, entraram K aqui. Né? Então, vamos pegar o K mais 1. Tá? Imagina que eu consegui colocar K vetores aqui dentro. Agora o K mais 1 quer entrar. Bom, primeira possibilidade. Não sobrou mais nenhum dos velhos. Mas se não sobrou nenhum dos velhos e ainda tem o K mais 1 aqui, então, como em cada passo, ficou claro isso, que quando eu substituo aqui, eu continuo gerando. Né? Quando eu boto um cara, esse cara entra aqui, ele entra no lugar, por exemplo, do UN, e aí com ele mais os que restaram, você gera o N. E, portanto, você gera todo mundo. Acho que é bom salientar esse passo, né? Quer dizer, aqui, vamos dizer, o TI, o I aqui. Então, você vai, mesma coisa, menos TI, o I, igual a T1V1, mais T2, o 2, mais etc., menos V2, mais TN, o M. Então, você passou esse cara para cá, divide por isso daqui, porque esse cara é não nulo, e aí você está gerando esse cara agora com o V1, o V2 e os que restaram. Portanto, quando você for gerar algum outro cara, você pode dizer, eu já gerava com esses. E agora, onde tiver esse cara daqui, eu substituo por isso. Ficou bem claro? Sim, não? Sim? Tá? Então, é algébrico, mas põe o dedo na ferida. Não. Então, isso significa que a cada passo eu estou substituindo um cara daqui por um daqui e continuo com um conjunto que gera o espaço. Então, se em algum momento eu chegar e tiver VK mais 1 ainda, com aqui V1
e disser, bom, aqui eu gero, esses caras entraram, então aqui T1 mais... Se não tiver mais ninguém, porque esse cara quer entrar no lugar de alguém que não sejam esses. Se não tiver mais ninguém aqui, esse cara seria combinação linear dos demais. E esse conjunto aqui não seria linearmente independente. Então, não é possível que esse número n se esgote, significaria, né, o n ser menor do que m. Tá? Isso aqui é impossível. Então, significaria, vamos dizer, significaria que esse K aqui, na verdade, seria o M, né, porque teria substituído todos. E aí eu ainda teria Vm mais 1. Então, é impossível você ter N menor que M. Quer dizer, porque se M for menor que N, esses caras esgotaram e ainda sobra alguém aqui. Então, você sempre pode continuar. Enquanto tiver gente aqui. Como aqui é um número finito de passos, chega o enésimo passo, o cara entrou e acabou. Tem os M caras V1 até Vm aqui, mais alguém, ou, na pior das hipóteses, o N era igual a M e fechou. Tá? Isso que demonstra esse resultado aqui. Então, esse resultado demonstra, tem como corolário tudo, né? Quer dizer, como uma base gera e é linearmente independente, imediatamente, trocando alfa por beta e beta por alfa, você tem que eles têm o mesmo número de elementos. Imediatamente, como você tem uma base, você não pode ter um conjunto de geradores com menos elementos que os elementos da base. Porque o conjunto de geradores, digamos que eu pudesse gerar o R7 com 8 elementos, mas o R7 tem uma base de 7 elementos. Esses caras são LI. Se eles são LI, 7 é menor. 7 é menor ou igual a 8, mas esses caras entrariam, quer dizer, poderiam entrar aqui. Peraí, é isso mesmo? Não. Quer dizer, desculpa, ao contrário, né? Se ele tivesse o R7 tivesse uma base de 8 elementos, esses 8 seriam LI, e a base canônica geraria o R7. Então, eu tenho 7 elementos gerando R7 e 8 LI, não dá. Tem a parte, vamos dizer, a parte trivial seria você dizer, bom, então eu tenho um espaço gerado, eu não sei se ele tem uma base, mas ele é gerado por 15 elementos. Pode ser que ele não tenha, que esses 15 não sejam linearmente independentes. Então você pega um deles, a combinação linear dos outros, você joga fora. Sobraram 14. Se ainda não são linearmente independentes, você joga fora, porque você pode jogar até um momento que acaba, um número finito. Então, a parte que todo conjunto de geradores contém uma base é trivial. A parte que não é trivial é a parte de que todo conjunto linearmente independente está contido numa base. Se você pensar isso, pensa assim, tem um conjunto linearmente independente. Como é que eu faço? Eu digo, bom, se ele não gera o espaço, então tem um cara que não é gerado por ele. Então, esse cara é linearmente independente, eu acrescento. Tá, aí não gerou ainda, eu boto outro. O problema é que você não tem como parar. O espaço pode ter dimensão infinita, na verdade. Pode ser o espaço dos polinômios, de todos os polinômios, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, então, o fato de ter um conjunto de geradores finito, esse lema garante que você para. Mesmo, não é assim,
não é que você vai acrescentando caras arbitrariamente e você sabe que para alguma hora. Dá para demonstrar, mas não é tão simples. Você pode ir acrescentando caras daqueles que já geravam o espaço. E aí tem uma hora que você tem que dizer, não, agora eu estou gerando. Ou no fim de tudo, ou antes. Então, esse é o resultado central aqui, chama de dilema fundamental. Geralmente acontece uma coisa, todo ano em CVGA eu ensino esse resultado aqui e boto na prova a questão pedindo para demonstrar e, vamos dizer, sendo otimista, o número de pessoas que erram é maior do que o número de pessoas que acertam. Geralmente por causa desse passo delicado aqui. E o engraçado é que eu, discutindo lá com meus colegas, eu disse, pô, mas eu acho esse resultado aqui que é o principal e tal, não sei o quê. Aí fui procurar algum livro que fizesse assim. E aí fiquei todo feliz porque o livro do Lax é um prêmio Abel de matemática. O prêmio Abel é o prêmio Nobel de matemática. Ele escreveu um livro de álgebra linear e ele faz esse lema mesmo. Faz assim, logo no começo. Só que, para minha surpresa, na hora de demonstrar, ele displicentemente comete o mesmo erro que eu sinalizo. Quer dizer, mas que ele, bom, tudo bem, ele é o Lax, ele tem direito. Vamos dizer, ele não chama atenção para o fato, esse fato que eu falei, que se você simplesmente disser, esses caras são não nulos, eu posso substituir esse aqui. Aí eu fiquei... Mas foi interessante porque uma vez um colega também na discussão meio que desprezou um outro livro bom porque ele cometia um erro bobo. Assim. Eu falei, não, mas o Lax também. Esse erro. Bom, aí tem o primeiro teorema de transformações lineares, assim, que é interessante, é o teorema do núcleo da imagem. Viu? O teorema do núcleo da imagem. Então, que é, vamos dizer assim, né, você tem a transformação T de E em F linear, vou supor que E e F de dimensão finita. T de E em F linear, e aí a figura é essa, né? Está aqui o E, está aqui o F, cada um com seu zero, e aí tem esses caras aqui, vou desenhar eles em outra cor. Esses caras aqui tem o zero, e todos eles são levados aqui no zero. Esse cara daqui é o chamado núcleo da transformação linear T. Tá? Então, N é também notado assim, kernel de T, N de T, T menos 1 de zero, é igual ao conjunto dos U, vou botar de V, tal que T de V igual a zero. E aí, a ideia é o seguinte, aqui tem esse cara, aí você pega algum subespaço aqui que seja transversal ao N. Pensa só da seguinte maneira, esse N tem uma base. Né? Então, base de N, V1, VK. K vetores aqui são a base. O meu E tem uma base. Então, eu posso completar essa base e botar os outros e formar um outro espaço aqui. Né?
vou chamar aqui de E1, gerado por VK mais 1, Vn, tá? Claro, aqui eu vou dizer que a dimensão de E é igual a N, dimensão de F igual a M. Então, eu tenho K vetores aqui, linearmente independentes, gerando N. O meu F, meu E é gerado por N vetores. Eu posso pegar N menos K vetores da base aqui, formar um espaço aqui, e com esse gera o espaço todo. É a aplicação direta do lema. Eu pego assim, ó, vamos dizer, ε1, εk, vk mais 1, vn, base de E. Não, vou botar assim, εk mais 1, εn. Aí eu tenho v1, vk, li, que são os caras que geram esse aqui. Então eu posso pegar daqui, pegar aqui K mais 1, esses caras geram o espaço R. Então eu posso pegar esses caras aqui, pegar N menos K daqui, colocar aqui, juntar eles, e eu estou gerando E. Aí eu terei N vetores gerando E. Pelo lema fundamental, se eu tenho N vetores gerando E, e E tem uma base de N elementos, então esses caras formam uma base. Então, eu simplesmente pego esses caras, boto aqui, pronto. E agora é o seguinte, claro que a minha transformação, eu não sei se ela não é injetiva em princípio, senão seria meio sem graça, né? Esse cara aqui, né? Se ela fosse injetiva, esse núcleo só teria o zero. Mas eu também não sei se ela é sobrejetiva. Então tem a imagem, né? A imagem aqui. Eu posso garantir para vocês o seguinte, que se eu pegar o E1, olhar a transformação T de E1 em F, quer dizer, em F1 aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de F1. Isso é uma bijeção. E, consequentemente, né, a dimensão desse cara daqui vai ser igual a desse daqui, que é N menos K. Por que vai ser? Bom, porque eu pego um cara aqui, um U aqui, U. Como ele está na imagem, tem que ter um certo V aqui, né? Então, se U pertence a F1, então existe V pertencente a E, tal que T de V igual a U. Mas ele não precisa estar aqui. Mas esse V, ele se escreve como combinação linear desses caras. Quer dizer, V é igual a T1V1 mais TK-VK mais TK mais 1 VK mais 1 mais TN-VN. Quando eu fizer T de V, vou chamar esse cara daqui de V barra, esse daqui de V til. Então, V é V barra mais V til. Na verdade, é dizer que todo elemento daqui é soma de um daqui com um daqui. T de V é igual a T de V barra mais T de V til. T de V barra é zero, porque esse cara está no núcleo.
E esse cara daqui está no E1. Né? V barra pertence ao núcleo, e esse daqui pertence a E1. Então, na verdade, a coisa é a seguinte, é mais bonitinho. Se você passar aqui paralelas, vocês devem ter visto isso no curso de álgebra linear. Você tem um núcleo aqui, aí você faz os espaços paralelos a ele. Quer dizer, você pega cada elemento, pega um elemento qualquer daqui e soma com ele todos esses aqui. Então, como se você fizesse planos afins, né? Subespaços afins que são paralelos ao núcleo. Se você pegou esse cara daqui, né, e esse daqui, ó, tem um cara assim, que está aqui, e somado com esse dá esse. Então, aqui você, digamos, tem um certo V, esse daqui é V mais N está aqui, e T de V mais N é igual a T de V, porque T de N é zero. Então, se você pegar o núcleo, pegar um vetor qualquer, pegar o núcleo e somar com ele, você tem todos os caras que são levados no mesmo cara aí. Então, na verdade, a gente pegou esse V daqui e a gente simplesmente achou esse daqui, né? Tá? Então, isso prova que todo cara daqui é levado aqui. Por outro lado, se você tivesse dois caras, né? Se você tivesse assim, Vtil, vou botar assim, W1 e W2 pertencentes a E1, e T de W1 igual a T de W2, significaria que você teria duas, vamos dizer, o W1 igual a S1 VK mais 1, SK mais 1, VK mais 1, mais SN VN. Tá? Estou pegando aqui, ó, ele está aqui, esse espaço é gerado por esses. E o W2 é igual a S, a TK mais 1, VK mais 1, mais TN VN. Então, se o T de W1 é igual a T de W2, significa que eu tenho essa, vamos dizer, eu tenho a combinação linear, né, dos... Não sei se eu posso fazer direto aqui. Vamos dizer assim, T de W1 é igual a T de W2. Então, T de W1 menos W2 é igual a zero. Então, W1 menos W2, que é uma combinação linear desses caras, vai ser uma combinação linear desses caras. Então, eu vou ter W1 menos W2, que é igual, né, a SK mais 1 menos TK mais 1, VK mais 1, mais SN menos TN, VN, também é igual a R1, V1 mais RK, VK. Bom, maneira algebricamente mais simples aqui, quer dizer, junta tudo aqui, eu estou conseguindo zero, fazendo esses menos esses. Então, eu teria, né, R1, V1 mais RK, VK, mais TK mais 1, menos SK mais 1, VK mais 1, mais TN menos SN, VN, isso aqui
igual a zero. Se isso é zero, como esses caras são uma base do espaço, todo mundo é zero aqui. Em particular, esses caras aqui são todos zero, em particular, esse cara é igual a esse. Tá? Não sei se foi a maneira mais bonita, mas... Quer dizer, na verdade, né, o W1 e o W2 estarem aqui, aliás, estarem aqui assim, eles não, a diferença entre eles não vai poder estar aqui. Essa ideia, né? Quer dizer, o fato deles estarem em E1 significa que a diferença entre eles é uma combinação linear desses caras aqui. E uma combinação linear desses caras não pode ser uma combinação linear desses caras, a menos que seja zero. Né? Que equivaleria, vamos dizer, eu tenho uma base e eu estou escrevendo esse cara daqui como uma combinação linear de elementos da base e como uma outra combinação linear de elementos da base, a menos que as duas sejam a mesma, portanto, tudo tem que ser zero. Então, não posso ter dois caras diferentes levados no mesmo. Então, é injetivo e sobrejetivo, é uma objeção. Esse é o teorema do núcleo da imagem, vamos dizer, numa versão dimensão finita. Né? Em dimensão infinita, você constrói aqui uma coisa que se chama de espaço quociente, que é considerar cada tira dessa como se fosse um cara só. Mas para nós aqui acho que está bom. Tem uma situação especial que é a seguinte: se o seu espaço tiver um produto escalar, você pode pegar esse E1 aqui ortogonal ao núcleo. Que horas são? 2h21. Tá bom. Acho que não vou falar da decomposição de valores singulares talvez hoje, mas... Tá? Isso aqui, ó, eu estou falando de espaço vetorial, não falei de produto interno. Mas se tiver um produto interno, eu posso pegar e botar um E1 aqui que seja, em vez de completar a base, eu posso pegar o espaço ortogonal aqui. E aí, anunciando assim, uma coisa que vocês já devem ter visto, né? Quer dizer, imagina que essa T é dada por uma matriz. Então, esses caras aqui são o núcleo. Esses caras são o espaço ortogonal ao núcleo, é o espaço das linhas. Tá? As linhas da matriz, né? Quando estão aqui as linhas, aí você multiplica por um vetor. Cada linha, você multiplica. Para ir em zero, cada linha multiplicada por esse cara tem que ir em zero. Então, as linhas são ortogonais a todos os elementos do núcleo. Vocês viram isso? Hã? Mais ou menos. Tá, tá, mas tem essa ideia aqui, né? É que quando é dado por uma matriz, você tem o núcleo, e aí os vetores linha da matriz são perpendiculares ao núcleo, são esse espaço aqui. E esse espaço aqui é o espaço gerado pelas colunas. Então, você tem imediatamente que o espaço das linhas tem uma bijeção com o espaço das colunas. Vou passar por isso agora. Eu gosto disso assim porque é geométrico, mas é algébrico, né? É bem a situação em que você desenha, mas o que você desenha é só uma pista. Aí você bota nas contas e funciona. Então, agora vamos pensar assim, que o nosso espaço V, espaço vetorial com produto interno. Vou supor aqui real. Né? Então, produto interno, a gente conhece aquela coisa que tem... e aí, o produto interno, vamos dizer, quando você está em Rn, né, produto interno de x por y
é igual a x1, y1 mais xn, yn. Mas, produto interno, como eu gosto de falar, o primeiro produto interno é o produto interno da função f pela função g, que é igual a integral de a até b, de f de x, g de x, dx. E vamos dizer, são mais ou menos, são todos século XIX, mas isso aqui é Fourier, isso aqui vamos dizer, 1820, antes disso. Né? Isso daqui é Grassmann, eu não sei se ele já aparece um pouco depois, e tem o do Hamilton, que é esse daqui. Né? UV igual a norma de U, norma de V, cosseno θ, que na verdade ele tirou lá dos quaternions. Então essas três coisas aqui, bastante, vamos dizer, não que cada um soubesse do outro, talvez o Hamilton conhecesse o trabalho do Fourier, porque era muito famoso, e o Hamilton vem depois um pouco. O Grassmann acho que ficou meio desconhecido até o século XX, um pouco conhecido. Mas são... Quer dizer, esse aqui estava investigando propagação de calor, e aqui são funções, esse aqui andou... Eu não sei exatamente o que ele estava fazendo, mas ele fez... É porque eu apesar de cidadão alemão, eu não falo alemão, não leio alemão, então eu leu o Grassmann, e ele ficou menos, o trabalho dele acabou tendo menos influência, porque, de certa forma, parece que as pessoas foram redescobrindo, depois foram vendo o que ele já tinha feito. Isso daqui, as pessoas conheciam, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Essa unificação é século XX. 1920, 1930, por aí, que isso vai ser unificado. Então, você tem a ideia de produto interno. E quando você está, vamos dizer, num espaço... Vamos pensar assim no RN. Tá? Vamos pensar modestamente no RN. Então, temos o nosso produto interno do RN. Vamos pensar nesse exemplo daqui. Quando você tem o RN, você tem um subespaço aqui, subespaço do RN. Se você tem um vetor aqui, você pode projetar aqui. Vocês devem ter aprendido Gram-Schmidt. Vocês estão vendo o produto interno agora, né? Então, você tem, quando você tem uma base, V1, Vn, você pode, se tem produto interno, você pode produzir uma base ortonormal, de vetores unitários e ortogonais. Vocês já deviam ter aprendido isso em CV já, porque você pega o V1, pega aqui o V1. Acho que eu mostrei para vocês no vídeo. Aí você pega o V1, você divide ele pela norma dele e gera o ε1 é igual a 1 sobre norma de V1, V1. Ele é diferente de zero, você pode fazer isso. Aí você tem o V2. Aí você projeta ele aqui. Esse cara daqui, né, é V2 escalar ε1, ε1. A projeção aqui. Isso aqui não dá para viver sem saber isso. Né? Você tem um vetor unitário, projeta aqui, tem esse cara daqui. E, consequentemente, este cara daqui, W2 igual a V2 menos V2 escalar ε1, ε1, esse cara daqui é perpendicular aqui. E aí você traz ele para cá assim, esse é o W2,
E aí você divide ele pela norma. Pode procurar na página de CVGA, que eu acho que em algum momento tem esse vídeo. Faz isso aqui. Aí você tem aqui, nesse plano, né? Tem aqui o epsilon 1, o epsilon 2, eles são perpendiculares. E aí você tem o V3. Aí o que você faz? Você projeta ele aqui. Vamos chamar isso aqui de V barra. Quem é esse V barra? Ele é a combinação linear desses dois, só que aqui é perpendicular. Aí você faz V barra igual a V3 escalar epsilon 1 mais V3 escalar epsilon 2. E aí, este cara daqui, que é o W3, vai ser perpendicular a esse plano. E aí você bota ele aqui e epsilon 3 igual a 1 sobre norma de... eu escrevi o epsilon 2 em algum lugar, né? Está aqui. Quer dizer, o epsilon 2 é igual a 1 sobre norma de W2. W2, o epsilon 3 é igual a 1 sobre norma de W3. O W3 não pode ser zero, porque o V3 não está no espaço gerado pelo V1 e V2. E assim você vai. Então você constrói, a partir de uma base, uma nova base que é ortonormal. E a base ortonormal é boa porque, com a base ortonormal, você projeta o vetor no espaço. Porque, qual é o meu problema aqui? Eu tenho espaço E. Então, eu tenho um V aqui. Eu quero projetar aqui. Não tem um vetor só, aqui é um espaço grande. Então, tem dúvidas aqui? Ó. Temos muito tempo. Está tudo bem isso aqui? Tem assim, a turma se divide entre os que não têm dúvidas, os que não conseguiram ainda formular a dúvida e os famosos que querem que se foda, que são a maioria. Então, um colega meu me ensinou isso, que tem votação, aí tem os caras que são contra, os caras que são a favor, e tem que ter essa terceira categoria, que é importante. Eu estava esperando. Por que ele não pode estar aqui? É que é o seguinte, ó, o epsilon 1, o V1 está aqui. E o epsilon 2, ele foi, o V2 estava aqui. O epsilon 1 e o epsilon 2 estão no plano do V1 e do V2. Aí o V3, como o V1, o V2, V3, V4, etc., são linearmente independentes, o V3 não está nesse plano. Então eu posso tranquilamente projetar aqui, que a projeção vai ser diferente dele. Porque a ideia é pegar a projeção e aí pegar esse cara, que vai ser ortogonal ao plano, aí pegar o unitário. O fato dos V's serem linearmente independentes é que garante que esse cara não está aqui. Então, isso é o caminho, chama processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Acho que é de algum lugar da Escandinávia, que eu não me lembro qual. O Schmidt era alemão. E o Schmidt, quando fez isso, ele citou o Gram. O Gram já tinha feito, tá, mas não sei porque ficou Gram-Schmidt. Tá, é conhecido por esse nome assim. Então, o processo de Gram-Schmidt, que é esse aí, que é um algoritmo simples, tudo isso, vamos dizer, vira lá decomposição de matrizes, decomposição QR, que vocês vão ver, está associada a esse processo aqui.
Então, isso permite a você dizer o seguinte, olha, se eu tenho um espaço com produto interno, aí tem um espaço, esse espaço tem uma base, eu posso pegar uma base ortonormal. Então, tenho aqui o E. Esse E vai ter uma base ortonormal. E aí eu pego esse V aqui, eu projeto exatamente fazendo isso aqui. Ó. Como é que eu projeto, né, o passo da projeção do processo de Gram-Schmidt é esse. Ó. Eu tenho V e eu vou produzir aqui um V barra, que é a projeção do V aqui. Então, ó, o V barra pertence a E. Então, V barra é igual a T1, ε1, mais TK, εk, porque isso aqui é uma base. Tem, assim, uma coisa fundamental. Por que eu gosto de base ortonormal? Porque se o V barra é dado assim, eu posso simplesmente, se eu quiser aqui, vamos dizer, T, I, εi, mais TK, εk, como o produto escalar de cada um dos épsilons pelos outros é zero, se eu fizer V escalar εi, isso vai me dar T1, ε1, εi, mais TI, εi, mais TK, εk, εi. Só que o ε1 escalar εi é zero. O ε2 εi é zero. O εk εi é zero. O único que não é zero é esse aqui. Isso, então, é igual a TI, εi, que aqui, como eu supus que eram unitários, não só ortogonais, isso aqui é TI. Então, TI é igual a V barra escalar εi sobre nada, né? Só isso. Tá? Isso é o que eu chamo de... Isso aqui é fórmula... ou fórmulas, né, de Fourier. Porque para cada I... isso aqui, o Fourier foi o primeiro cara a fazer isso. Lá na série de senos e cossenos, ele multiplicou pelo seno dos dois lados, integrou e matou tudo e saiu isso aqui. Não existia produto escalar, nunca tinha visto isso antes. Não chamou de produto escalar. Mas depois, isso ficou tão incorporado que ninguém nem chama isso de fórmula de Fourier. Parece a coisa mais óbvia do mundo. Só que no nosso caso aqui tem um probleminha. Porque eu estou querendo calcular o V barra. Então, eu não tenho V barra para fazer isso. Eu tenho V. Só que o V ó, é o V barra mais um W. E o W é perpendicular a todo mundo. Então, eu posso pegar aqui onde se lê V barra, eu posso escrever V menos W. Certo? E, na hora que eu fizer as contas, aqui eu vou ter V menos W. Só que W, como por construção, ele é perpendicular a todos aqui. Isso daqui vai ser... Então, na verdade, eu estou supondo o problema resolvido. Então, na verdade, eu pego essas fórmulas aqui e digo, bota esses TIs aqui e o V barra é esse. Então, se você tem a base ortonormal, você tem a projeção. De passagem, assim, se esse espaço aqui fosse de dimensão infinita, já não era tão simples, mas olha só, está aqui a origem, está aqui o E. Está aqui o V. O E é um convexo.
em dimensão finita, se eu tiver um subespaço, ele é fechado. Ou seja, se eu pegar uma sequência de Cauchy aqui, ela é convergente. E se ela é convergente, ela converge com o elemento de E. Então, eu tenho uma vaga lembrança que no curso CVGA, em algum momento, eu vi um teorema de projeção num conjunto convexo fechado. Não sei se vocês viram no meu curso, eu vi, não sei se um de vocês teve. Mas, quer dizer, esse cara aqui é um convexo fechado. Então, esse ponto aqui eu posso achar o elemento mais próximo dele, e como isso é um subespaço, esse cara vai ser perpendicular. Então, a existência da projeção aqui é garantida pelo teorema da projeção sobre convexo, sem necessidade do Gram-Schmidt. Mas, de qualquer maneira, o fato é que tem a projeção. Quer dizer, vamos dizer assim, esse é um espaço, imagina que é subespaço. Então, vou botar aqui D dimensão finita, para não me aborrecer. Tá? Se não fosse dimensão finita, eu tinha que dizer que ele é fechado. Aí quer dizer, eu tinha que dizer que esse subespaço aqui é fechado. Tá? Ou, vamos dizer, eu posso ser um pouquinho mais, né, pegar um pouquinho mais leve e dizer é um subespaço vetorial de dimensão finita. Claro, pode esquecer. Nós estamos em RN, tudo é dimensão finita, mas para quem... Né, então, eu posso dizer o seguinte, proposição todo V em V se escreve de maneira única como V igual a... Eu vou usar, vou dizer assim mesmo, V barra mais W com V barra pertencente a E e W ortogonal a E. Significa que W escalar qualquer vetor de E é zero. Tá? W escalar U igual a zero para todo U pertencente a E. Então, a demonstração é essa. Você pega epsilon 1, epsilon k, base ortonormal. Tá assim mesmo. De E faz V barra igual a somatório de igual a 1 até K de V escalar epsilon I. Epsilon I, W igual a V menos V barra, faz as contas e pode correr para o abraço, vai dar certo. Esse aqui claramente está em E, e na hora que você fizer esse, quer dizer, fizer esse menos esse, é claro que esse vai ser esse mais esse, e só tem que mostrar que esse aqui é perpendicular a todo elemento de E. Aí você escreve o cara com combinação linear dos caras aqui, faz a conta e dá.
Aliás, se escreve de maneira única. Por que única? Bom, sei lá, se você fizer V igual a V barra mais W, V igual a V barra 1 mais W1. E aí você vai ter 0 igual a V barra menos V barra 1 mais W menos W1. Esse está em E, esse está no ortogonal. Faz parte um pouco desse negócio aqui, né? Bom, eu não posso garantir direto que uma base de E e uma base, vamos dizer, tem que introduzir o espaço ortogonal, uma base não sei o quê. Então, talvez eu tenha que fazer uma coisa mais simples, assim, né? Se eu multiplicar, fazer uma mágica mais assim, multiplica escalarmente dos dois lados, eu quero mostrar que esse cara é 0 e esse cara é 0. Então, multiplica escalarmente dos dois lados por esse daqui. Então, vai dar 0 igual a V menos V1, V menos V1, mais V menos V1, V barra menos V barra 1, W menos W1. Só que esses dois caras aqui estão em E, por hipótese, né? E esses dois caras estão no espaço ortogonal a E. Então, esse produto escalar aqui é 0. E isso daqui é a norma desse cara ao quadrado. Se a norma do cara ao quadrado é 0, ele é 0. E se eu multiplicar por esse daqui, em vez de multiplicar por esse, vai dar do outro lado. Tá? Na hora que eu olhei, eu disse, será que eu vou conseguir provar? Mas tem esse macete, assim, que não é tão... Num mau dia, eu poderia olhar para cá e não ter essa ideia. Então, você tem essa decomposição única. O que significa, né, que se você pegar o E e o E ortogonal, E ortogonal é igual ao conjunto dos W tais que W escalar V igual a 0 para todo V em E. Esses dois caras, se você pegar uma base de um, uma base de outro, você tem uma base do espaço todo. Todo elemento se escreve de maneira única como uma combinação linear de um elemento daqui com um elemento, ou como soma de um elemento daqui e um elemento daqui. E esse se escreve de maneira única, como combinação linear dos da base daqui, esse de maneira única como os caras da base aqui. Isso tudo para dizer lá que naquela decomposição do teorema do núcleo da imagem, eu podia pegar o núcleo e podia pegar o espaço ortogonal núcleo. Quer dizer, eu posso, quando... Vou ver se está... Dá o tempo para a Sofia fazer a pergunta. Pode fazer. Você é a garantia. Pode ser que eles todos estejam entendendo, mas alguém que está assistindo o vídeo também vai querer a sua pergunta. Oi. Isso aqui é porque agora eu estou introduzindo, em vez de pegar um cara e projetar, né, a ideia é meio assim, né? Eu estou aqui com o espaço, está aqui o 0, aí eu pego o vetor V, projeto aqui. Mas isso me permitiu escrever o V como um cara aqui, mais um cara aqui. Esse cara é ortogonal, está aqui o E. Então, por que não dizer, ó, eu vou pegar o conjunto E ortogonal igual ao conjunto dos W, está escrito W, escalar V, que está feio, né? E igual a 0 para todo E, que seria esse cara daqui. Entendeu? Por exemplo, você está em R3, aí você tem um plano
passando pela origem, é o seu E. Aí tem a reta passando pela origem, que é perpendicular a ele, ela é o espaço ortogonal. Se você tiver uma reta passando pela origem, o espaço ortogonal é o plano ortogonal a ela, passando pela origem. Em R4, por exemplo, você poderia ter os caras com x1 e x2 não nulo, e o espaço ortogonal são os com x3 e x4 não nulo. Porque se você tem um cara assim, ó, se ele é um cara assim, x1, x2, 0, 0. O outro é um cara assim, 0, 0, x3, x4. Quando você fizer o produto escalar, vai dar 0. Então, todos os caras que vão ser ortogonais a todos esses vão ter essa cara e vice-versa. Mas pode ser mais complicado. Você pode ter um espaço torto que não tem essa cara de R2, e aí o ortogonal a ele vai ser gerado por dois vetores. Você tem um espaço gerado por dois vetores aqui, aí você tem que fazer esse esquema aqui para ter o espaço normal. Mas é meio isso assim, né? Quer dizer, em R4 ou em Rn, você pega, está em R15, aí você pega as 5 primeiras coordenadas, é um espaço. As outras 10 dão um espaço ortogonal. Quer dizer, 5 não nulas e o resto 0 é 1, e as 5 primeiras nulas e as outras não nulas é outro. Ou, sei lá, você escolhe, vamos dizer, em R15, pega as coordenadas primas não nulas. Ficou dúbio porque o 1 não é primo. Bom, deixa o 1 de fora. Então, 2, 3... Não, deixa ele fora, ele está nos não primos, tá? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13 são as coordenadas primas. Essas são não nulas, isso é um espaço. O espaço ortogonal a ele são os caras que têm coordenadas 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, não nulas. Mas pode ser pior, pode ser ter um espaço que está torto assim, né? Por exemplo, no plano, né? Está aqui no plano, coordenada 0, coordenada x1, coordenada x2. Aí você tem um espaço assim e o ortogonal a ele está assim. E aqui tem um ângulo reto. De qualquer maneira, a definição algébrica está aqui. E em estatística tem essa noção de ortogonalidade pela covariância. Bom, então, deu assim vagamente? Então, quando você é uma matriz, A1, A1N, etc., etc., AM1, AMN, aí você tem a transformação que multiplica isso por x1, xn, isso dá y1, ym. Então, você observa que se, vamos ver, isso aqui é A, X, Y. Então, AX igual a 0 acontece sem somente C. Se você chamar esses caras aqui de A1, AM, sem somente C, AI, escalar X igual a 0 para todo I igual a 1 até M. Quer chamar de A maiúsculo? Que melhor, né? A1, AM, sei lá.
Então, os caras que estão no núcleo são perpendiculares aos vetores linha. É meio assim, você tem que mostrar... Então, o núcleo... Então, na verdade, é assim, né? Você tem aqui o zero, aí você tem esse espaço aqui, né? Esse aqui é o espaço E gerado... Vamos chamar de E mesmo. Pelos vetores linha. E o núcleo é o espaço ortogonal a ele. Estou com um pouco de preguiça de fazer, mas o ortogonal do ortogonal, em dimensão finita, tudo bonitinho, é o próprio. Tá? Esse cara daqui, esse é o ortogonal. Se você pegar o ortogonal desse, vai dar esse aqui de volta. E aí, por essa construção que a gente fez da unicidade, né? Quando você pega um vetor V aqui, ele se escreve de maneira única, como combinação, como soma de um daqui com um daqui, significa que se você pegar uma base daqui e outra base daqui, juntar, você tem uma base do espaço. Então, se você tem essa transformação A me trazendo para cá, você tem aqui a imagem de A, e pelo que a gente viu, você tem uma bijeção, né, imagem de A, vamos chamar isso aqui de F. Então, você tem T isomorfismo entre E igual ao núcleo ortogonal e F igual à imagem. Se é um isomorfismo, a dimensão desse é igual à dimensão desse. Como a dimensão desse mais a dimensão desse é a dimensão do espaço, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é a dimensão do espaço. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem uma coisa interessante, né? É que você pode pegar aqui, se você pegar uma base que começa com os caras daqui, completa com os caras daqui, essa base vai mandar os primeiros vetores daqui na imagem e os outros vão em zero. Tá legal? E se você dissesse, bom, eu ainda posso botar... Então, se eu pegar aqui uma base daqui, uma base aqui que começa com esses e termina com esses, então, isso que a gente acabou de ver vai dizer que os caras daqui vão ser... Vamos dizer, esses caras aqui vão ser... A imagem vai ser combinação linear dos daqui. E os de cá vão em zero. E esses aqui estão só fazendo figuração. Aqui. Quer dizer, de certa forma, a transformação mesma é do branco no azul. O resto está fazendo figuração. Claro, não é tão claro porque aqui está todo mundo misturado. Você conseguir já separar isso já é uma grande coisa. A decomposição em valores singulares, a primeira coisa é observar isso aqui. E a segunda é olhar para essa bijeção aqui e fazer a decomposição nessa bijeção aqui. Então, na verdade, que horas são? 2h58. Então, vou terminar aqui, mas a decomposição em valores singulares diz respeito a uma matriz que não é quadrada. Mas, no fundo, né, você tem a transformação linear que ela dá, e dentro dessa você isola essa parte que é a bijeção. E aqui dá para ter uma demonstração abstrata, simples, razoavelmente simples, pelo menos entender de uma maneira mais
simples aqui. Então, vamos dizer, fizemos uma revisão, né? Espaço vetorial, transformação linear, produto escalar, projeção e tal. Eu falei de mudança de base na aula passada, matriz da transformação na base. Então, acho que na próxima semana a gente volta na... Eu tô com um plano, assim, me ocorreu hoje uma coisa assim. Tem que é uma coisa que vai ficar para o fim, que é a questão do oscilador harmônico se transformar nas órbitas dos planetas. E aí esse processo que a gente faz, que tem lá a transformação e tal, ele pode ser implementado numericamente. Tem que fazer lá a integral numericamente, sei lá o quê. Eu nunca fiz, mas eu acho que vocês podiam fazer. E comparar com outro processo, que seria pegar a equação diferencial aqui e fazer também um método numérico simplesinho. Não sei se o Adriano... O Adriano está fazendo integração numérica, alguma coisa assim, já fez alguma coisa. Mas é tipo uma integração numérica. Então, você teria duas maneiras de plotar aqui os pontos. Um seria uma coisa assim, que você não sabe onde estão. Esse outro método que eu vou fazer com números complexos garante que você vai andar sempre nessa elipse. Só o tempo é que vai estar sendo calculado numericamente. O outro vão ser pontos que vão andar por aqui. Eu queria ver se iam fazer as duas coisas e comparar. Hã? Sem primeiro entender. Não, mas na hora que você explica que você... Na hora que você explica que você entende. Bom, mas isso vamos dizer, é o passo seguinte depois dessa revisão de álgebra linear. É